Fala galera, beleza? Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo para vocês super interessante e explicar um pouco para vocês sobre batalha espiritual. Enquanto a gente vê um vídeo aqui, eu quero primeiramente te explicar o contexto. O vídeo que eu vou te passar aqui é um momento em que o pastor Flávio do Ministério Reage. Ele está fazendo uma oração de libertação, o que no catolicismo chamaria de um exorcismo. Beleza? Mas os cristãos evangélicos chamam de libertação. Galera, esse vídeo me chamou muito a atenção. Na verdade, esse vídeo foi a ponta do iceberg. Através desse vídeo, com o pouco conhecimento que Deus já me proporcionou em questão de lutas espirituais, esse vídeo agregou muito. Esse vídeo agregou muito, me ensinou bastante coisa e que gostaria de passar alguns pontos para vocês, beleza? De antemão eu já explico aqui em rápidas palavras o contexto. Esse cara ao qual o pastor está orando, ele é um ex-macumbeiro e ele estava na igreja do pastor e lá os demônios se manifestaram. Tem o vídeo, não é esse, mas tem o vídeo do momento em que ele foi na igreja, ele foi desafiar o pastor e, na verdade, as entidades que estavam nele não se respondeu, né? Logicamente, não se respondeu diante do sangue do Cordeiro. Não existe entidade guia Exu nenhum que aguente, que enfrente. E aí o pastor ajudou ele na libertação, só que esse outro vídeo, o pastor já está orando por ele em casa, beleza? Provavelmente a casa do pastor, onde ele foi lá. E aí uma entidade super forte, galera, super forte, que inclusive poucas vezes aparece. Eu particularmente, eu não conhecia. Depois eu andei dando uma pesquisada no vídeo para saber quem é Chapanã, que no caso é a entidade chefe que está na coroa. Certamente é o chefe da falange que se encontrava nesse homem. E atentem bem para certas coisas que a gente vai comentar aqui no vídeo, que ele fala certas coisas que são chave para vocês entenderem os próximos episódios dessa história desse cara, beleza? O nome dele é Gilson. E vou botar o vídeo aí pra vocês, sem mais delongas. Como é que você é conhecido no reino lá? No reino das trevas? Como é que você como é que é conhecido lá embaixo? Hã? Chapanã. Como? Chapanã. Chapanã? É? Fala certo. Isso. É? Você é forte? Você é forte? Quantas legiões você comanda? Quantas legiões? 7 falanges que tá comigo. 7 falanges? Essas falanges estão tudo embaixo do teu controle? Tudo embaixo do teu controle? É? Quando ele raspou a cabeça, quando foi feito o pacto, vocês entraram todos de uma vez ou foi entrando devagar? Todos mais uma vez. Assentaram tudo de uma vez só? É? E quando você gostou de ter ido lá na igreja? Hã? Não gostei não. Porque lá tem fogo lá? Tem fogo naquela igreja? Hã? Me branco. Homem branco tá lá, né? Lá nós pregamos a verdade para as almas. Nós não estamos interessados em dinheiro, nós estamos interessados em almas para o reino do céu. Você sabe que foi levantado por Deus lá, você sabe disso, né? Então, você foi em várias igrejas, ele foi e vocês foram juntos. E você nunca veio para fora, né? Não? Só veio para os cavalos, né? Só os pequeninos. Só os pequeninos, né? E por que agora você teve que vir para fora? Os dias dessa praga estavam contados. Já estava contado na data, né? Não serve mais pra mim. Não serve mais, né? Não serve mais, não me faz mais aquilo que fazia pra mim. Ai, agora ele não trabalha mais com você. Era o teu... Eu me revoltei. Você revoltou? Me revoltei.
com ele. É um lixo, é uma merda, é uma bosta, é uma desgraça. Para você ele é tudo isso, mas para o meu Deus ele vale muito. Porque é um desertor, é um desgraçado. Presta atenção, que olha aqui. Então, quando alguém serve a vocês e para de servir, agora é um desertor. É como se estivesse no exército e se levantasse contra o exército, é isso? Isso. Agora o plano é morte, né? É morte. Matar com o sangue dele. Beber o sangue dele. Aonde foi a irmã dele, eu vou levar ele também. E se eu disser para você que teve um que morreu por ele, que derramou sangue por ele, e o sangue dele justifica ele, e o pacto que ele fez com vocês, ele quebra pelo sangue dele, ele desfaz o pacto. É o único sangue que pode desfazer o pacto, é o único sangue, é o sangue de Cristo, é o único sangue na terra que pode quebrar esse pacto que ele fez com vocês, e ele não quer mais. Presta atenção. Tem muitos hoje que se diz servo de Deus e vocês que dominam? Hã? Muitos daqueles que estão lá atrás da coisa, da tribuna, dizendo que estão curando e que estão libertando. Isso! Ana! Não é Deus. Não é Deus. Sou eu mesmo que faço a cura. É você? Engana a boa parte, né? Engano sim. Engana, né? Engano sim. Tá. Vocês estão em quantos chefes de cabeça ainda aí dentro? Em comando? E a ação também está indo A aí? mãe dos ventos é a primeira. A mãe dos ventos. A primeira da cabeça dele. É? Daí vem eu cá. E daí vem o sócio aqui. Estão em 3 sentados. Quando eu pedi para Deus mandar um anjo na dimensão de você ficou bravo, né? Você falou isso, pastor sabe o que está lidando. É isso? É isso? Hã? É isso mesmo. Você não gostou de eu mandar lá na dimensão de vocês? Não gostei, não. Já estou tentando matar de tudo com velho, mas não vai. Essa coisa não vai. Tem um infarto aí aqui. Pensava, porque eu sou baluai. Olha só, meu senhor. Eu sou o orixá da vida, sou o orixá da morte. E tenho poder sobre a morte nas minhas patas. Então você é um grande, né? É um demônio de alta hierarquia, é isso? Então, mas dá uma olhada para mim, dá uma olhada para trás de mim para você ver quem está comigo. Olha, quem está comigo aqui? Os homens lá, aquele que carrega a espada. Aí estão aqui? Então aí, Tem quantos aqui? Quantos que ele mandou? tem aí, só tem 2 guardas você. Tem só 2 armados? 2 bem armados. Tá com a espada desembainhada já? Olha aí, vê se está desembainhada. Está desembainhada já, né? Está desembainhada já, né? Então, olha, ele serviu praticamente 30 anos vocês. Fez muita coisa que agradou vocês, agradou a Deus. Mas Jesus Cristo tinha um plano na vida dele desde o ventre da mãe dele. Por isso que hoje eu estou aqui. Estava marcado essa data. Não foi eu que escolhi. Não foi nós que escolhemos para estar aqui. Quando eu estava no ventre da minha mãe, quando ele estava no ventre da mãe dele, já estava marcado esse encontro por Deus. Porque não acontece nada se não for permissão de Deus. Mas desgraçado, eu que é um desgraçado. Ele é um negócio. Maldito, desgraçado. Pegou o que era meu, pegou meu levar, quebrou, fez o que fez, e se for por isso mesmo, não vai ficar não. Não. Vocês tentaram matar ele agora depois que ele desistiu? Vocês tentaram lá no inferno, programaram lá no inferno? Qual foi o plano lá no inferno para matar ele aqui em cima? Já programei. Como é que é? A última lua que era quando nós tínhamos levado ele para lá. Nesta outra segunda da terra que passaste. Nesta segunda da terra, nós tínhamos a programação para levar ele para a profundeza do abismo. Mas ele foi para a igreja. Porque eu combinado era, quando a irmã dele de sangue morreu, quando fechasse os 7 dias da morte, eles iam chorar em cima dele. Esse é o plano do combinado. Mas espera aí, calma aí. Mas para isso acontecer, vocês tinham que pedir ordem para ele, né? Vocês pediram? Não deixa, não passa na frente. Mas vocês
pediram para ele, pediram a alma dele? Pediram autorização do homem de branco. O homem de O branco homem falou, de branco deixou assim, bem claro. Que eu vou dizer para você o que o homem de branco falou. fala o que ele falou, porque se você mentiu, o anjo mete a espada. Eu não sou diabo de tomar boca de cavalo para mentir. Então fala o que Deus mandou falar. Eu sou capeta o suficiente. Você tem patente, né? Você tem patente, eu sei que você Eu sou diabo o suficiente. O homem de branco deixou bem claro O que ele falou? que a escolha viria da matéria. Se ele decidisse servir a Deus, você não podia levar. É A isso? escolha viria da matéria. Então ele Se decidiu. a matéria decidisse caminhar pelo certo, a matéria teria uma chance. E se a matéria não quisesse caminhar pelo certo, nós teríamos a autoridade de levar o que é nosso. Esse Deus é justo, né? Deus é justo, né? Deus é justo. Entendeu? E ele procurou o outro caminho. Procurou o caminho. Ele procurou o caminho diferente, como diz vocês. O caminho que não tem as minhas comadres e os meus compadres. Que forte, hein, galera? Que forte. Pessoal, caso você não entendeu, você volta depois do vídeo, escuta as palavras, bota a legenda aí. Inclusive, eu aconselho você a assistir também o vídeo diretamente do canal do Pastor Flávio. Lá vai estar o vídeo completo. Eu vou dar uma pausa aí, galera, e levantar aqui alguns pontos que é exatamente do que eu quero falar. Vocês viram aí, né? Essa entidade aí, fortíssima, não é Exu e nem é Caboclo, é Orixá, que é um nível bem mais forte, bem mais alto. Se trata de um principado. Você viu que ele disse que Yansan também estava na coroa. E assim, galera, algo que esse cara, na verdade esse cara não, né? Esse demônio falou assim que foi muito interessante, é o seguinte. Vocês reparem bem, ele falou que a escolha é da matéria. O homem lá de branco deixou bem claro. Ele disse assim, essa praga estava com os dias contados, mas ele escolheu o homem de branco. Ou seja, os caras, as entidades iam levar ele, assim como levaram a irmã dele, ele mesmo confessa, o próprio Chapana confessa que assim como levou a irmã dele, queria levar ele também, que 7 dias depois a família dele ia estar chorando em cima do corpo dele, mas aí o homem de branco não deixou. O pastor pergunta, vocês pediram ao homem de branco? Ele diz, pedimos para levar, mas o homem de branco não deixou. E galera, essa é a parte crucial do vídeo, crucial. Vocês vão se surpreender com a viravolta dessa história. Porque ele deixa bem claro o seguinte, ele fala, eu vou deixar claro como o homem de branco falou, se a matéria, ou seja, o corpo, né? Se a matéria escolher andar no caminho do homem de branco, onde tem a retidão e a justiça, ele vive. Se ele sair, eu levo. Ele deixou bem claro. E ele fez questão de frisar isso. Ele fez questão de frisar outras vezes. Eu vou botar aqui mais um pouquinho do vídeo e você vai entender que ele fez questão de frisar. Ele deixou bem claro, como se já esse acordo já tivesse sido feito. Deus falou para ele, Jesus falou para ele, que se ele estiver no caminho estreito, no caminho onde tem o homem de branco, ele ficaria vivo. Se ele saísse desse caminho, ele morria. Vamos dar continuação. Presta bem atenção, galera. Isso é uma verdadeira aula de batalha espiritual, galera. O que está acontecendo aqui é uma batalha espiritual, tá bom? Lembrando que este é um vídeo de assuntos espirituais. Se você não acredita nessas paradas, você não vai entender, entendeu? Eu aconselho assim, não critique o vídeo, não faz piada, porque isso aqui é muito sério. Você pode estar fazendo piada com coisas muito pesadas e que vai trazer maldições para sua vida, tá bom? Não sou eu que estou dizendo, é o mundo espiritual que é assim. Beleza? Se liga aí na continuação, o que ele fala. E é derrotado. Se ele ficar no caminho certo, pois
Vou dizer. Mas ele já escolheu. Se ele ficar neste caminho, vou dizer, não é. Vou falar com toda a sinceridade do Balu a ele. Se ele ficar no caminho certo, no caminho que tem a coisa, que tem o homem de branco, ele fica vivo. E se ele sair desse caminho lá, e ele for para essas portas tortas... Ah, a igreja mundana aí que você quer dizer. Eu levo. A igreja mundana. Eu levo, porque não tem força comigo. Agora. Então, galera, vocês viram só? Vocês viram que interessante na hora que ele fala assim: eu sou Baluaê, eu sou muito capeta para me responder do que eu tô falando. Vocês entenderam aí? Ele bateu no peito e disse: eu vou explicar bem claro como o homem de branco falou. Se ele permanecer no caminho que tem o homem de branco, caminho da retidão, do correto, ele fica vivo. Se ele for para igrejas porta torta, se ele for para esses cantos porta torta, ele morre, porque nesses lugares não tem força comigo. Ele falou aí. Ele falou aí. Aí o pastor fala assim: ah, então quer dizer que se ele sair para essas igrejas aí porta torta, você leva. Ele disse: levo, porque esses cantos não tem força comigo. E daí, galera, eu fui investigar melhor os outros vídeos. O nome desse ex-pai de santo aí, ele é Gilson. Ele estava passando por todas essas lutas e tribulações e pediu a ajuda do pastor. A princípio ele foi na igreja do pastor, que inclusive fica no Paraná, na cidade de Ponta Grossa. Ele foi desafiar o pastor. A partir daí, esse cara, Gilson, ele teve um encontro com Jesus. Ele descobriu que, de fato, essas coisas estavam enganando ele. Assim como tem muita gente aí que está enganada. Tem muita gente aí que deve estar servindo a Chapanã e a Sam. Toda essa galera. Vocês pensam que eles querem o bem de vocês? Vocês acham que eles querem levar vocês para o céu? Aí está a realidade, galera. E quem está falando aqui não é um religioso, não. É uma pessoa que entende mundo espiritual, que passa por batalhas, ameaças. Inclusive, outra vez fui ameaçado ontem em sonho. Só que depois eu faço um vídeo sobre isso. Já houve aquelas ameaças dos guardiões, que eu já mostrei a vocês. Tem um vídeo aí, depois vocês buscam aí, por gentileza. E fui ameaçado outra vez devido a outra circunstância. Que agora eu estou apresentando uma pessoa em oração e os guias dela, os guardiões já vieram em sonho ontem. Disseram que estão de olho em mim e tal. E eu não vou dar muito spoiler, que depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Galera, para finalizar o vídeo, o que aconteceu com esse Gilson após esse vídeo aí foi o seguinte. Ele começou a fazer parte da igreja do pastor Flávio, certo? Começou a ajudar lá na obra, na Reage. Inclusive tem vídeos no canal onde ele está ajudando a entregar uma sopa, onde ele mesmo foi o cozinheiro. Os irmãos ali fizeram umas visitas ali aos moradores de rua, entregaram uma sopa, uma comida, e ele estava ajudando, muito empenhado na obra, muito determinado. Só que, galera, vocês vão pasmar. Eis que ele não aguentou muito tempo e não voltou para Macumba. Ele apenas saiu da igreja Reage e foi para um ministério mais tranquilo, mais light, como o próprio Chapanã falou, porta torta. Essas igrejas, galera, que você pensa que Deus está operando, mas ali está tudo dominado. A maioria dessas igrejas, a maioria das denominações, a maioria, grande maioria, estão todas corrompidas. Existem doutrinas mundanas do homem dentro da igreja, galera. Por essas e outras assim que eu vi como a toca do coelho é muito mais embaixo, galera. Se você está indo para o culto, para uma igreja, achando que está tudo bem, só porque você ao domingo vai numa igreja, vai numa missa, galera, vocês precisam acordar para o mundo espiritual. Sabe o que aconteceu com esse cara? Ele já morreu, pessoal. Ele morreu em menos de 7 meses. Depois desse vídeo aí,
Ele sumiu. O pastor fez uma live que explicou que ele morreu. Passou a reportagem. O pastor não quis dar maiores informações, eu também não busquei saber. Mas o resumo da conversa é que ele morreu, galera. Ele não permaneceu na sã doutrina, foi para uma igreja porta larga aí. Quem sabe você não está numa igreja dessas porta larga. Galera, a coisa é séria. A coisa é séria, a gente está numa batalha. Se você está vivendo a sua vida tranquila aí, dê graças a Deus. Mas saiba de uma coisa, você não está fazendo nem cócegas no mundo espiritual. Porque a partir do momento que você começa a fazer a diferença, você que se diz cristão, você que se diz evangélico, você que se diz servo de Deus, evangelista, pastores, diáconos, presbíteros, obreiros, comecem a pregar a verdadeira sã doutrina. Vocês vão ver o nível de perseguição. Comece a pregar sobre brincos, sobre usos de roupas apertadas, sobre maquiagem. Comece a pregar de verdade. Eu entendo a dificuldade que um pregador hoje em dia não deve passar na hora de subir num púlpito e falar uma verdade. Porque as igrejas estão cheias de pessoas amantes de si mesmas, que buscaram para si próprias mestres de acordo com as suas próprias concupiscências. Você vê esses pastores que estão aí cheios de seguidor, com milhões de seguidores, todo mundo ama, alguma coisa está faltando da sã doutrina. Porque a própria palavra diz que seríamos o quê? Odiados, perseguidos, caluniados, presos, espancados, mortos. Aí você vê pastores estrelas. Esse ministério do pastor Flávio Reage, vocês podem tirar suas próprias conclusões. Abram lá a página do pastor, se chama Flávio e Gisele, missionária Gisele, que é a esposa dele. Acompanhe os vídeos de libertação. Pastor Vandiclay Silva também, da igreja Assembleia de Deus, Mistérios Espirituais, se eu não me equivoco. Esses caras estão numa batalha real contra demônios reais que estão na vida da galera, fazendo tudo o que eles querem, pessoal. O inimigo tem aprontado, tem brincado, tem tirado onda na casa das famílias aí. E de muitas famílias cristãs, porque está deixando tudo entrar. Galera, eu tenho muito que melhorar, eu tenho muito para evoluir também. Mas assim, já me libertei de certas coisas que eu julgava ser corretas, assim como o uso de brincos. Já parei, o Senhor me tocou para eu tirar, não estou usando mais os brincos, não estou usando mais corrente. Você pode dizer, PG está com muito radicalismo. Quando você aprender o que eu aprendi, com toda humildade falando, não estou aqui querendo me soberbecer, mas quando você entender, quando seus olhos forem abertos, você vai ver que eu não estou viajando, eu não estou com religiosidade, porque eu sou um dos últimos caras aqui do pedaço que sou religioso. Mas eu tenho se levantado forças espirituais contra mim. Vou fazer um vídeo sobre o último sonho que eu tive aí, onde eu sofri uma ameaça. Não sei quem era, se apresentou como uma pessoa, como um homem normal. Não sei quem era, mas assim, tive já o discernimento espiritual do que significa e da causa que eu estou lutando por isso. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se você quer aprender mais sobre assuntos espirituais, sobre batalhas espirituais, se você quer e se você se interessa por esses assuntos de libertação e batalhas, se inscreve aí, considera se inscrever, ativa o sininho. Beleza? Deixa o like aí, comenta, compartilha, dá uma ideia aí da sua dúvida, que se eu puder ajudar, com certeza, com muita humildade, eu tentarei elucidar aí alguma dúvida. Beleza, galera? Fique com Deus, que o Senhor continue abençoando e fui.